Bom, boa noite novamente. Nós vamos hoje dar continuidade ao curso do livro Dom da Mediunidade. Para quem gosta de acompanhar o livro, nós agora voltamos. A gente pulou alguns capítulos, avançamos para os fenômenos espiríticos e agora nós retornamos para os fenômenos anímicos. Então, quem está com o livro, eu sei que tem pessoas que gostam de acompanhar, nós estamos na segunda parte, né? Que é a página 65. Tá? Então, quem gosta de acompanhar, estamos aí na página 65 do livro, a segunda parte que vai tratar dos fenômenos anímicos, e hoje, em especial, nós vamos falar da telepatia e do sonambulismo. E vamos repetir vários conceitos que para eles realmente fixarem na nossa memória, para que a gente possa realmente compreendê-lo e trazer para o nosso entendimento. Então, é a parte do capítulo do livro que trata do animismo, né? A segunda parte fala só do animismo. Para a gente relembrar, o que é o animismo? São aqueles fenômenos produzidos pelo espírito encarnado, pelo espírito do próprio médium, né? O outro tipo de fenômeno que tem é o espirítico. O que tem de diferente no espirítico? Oi? Tem a presença do espírito desencarnado, uma outra pessoa ali se manifestando de diferentes maneiras. Bom, e nós vamos ver, é interessante que eu, estudando o livro, e desde sempre que eu estudo mediunidade, eu fico, nossa, mas parece que tudo se mistura, né? Eu não sei para vocês, mas eu fico assim, nossa, minha mediunidade parece que é um pouco de cada, parece que tudo se mistura. Porque realmente eles são muito misturados na prática. O médium ele sente coisas diferentes, cada médium tem uma percepção diferente da sua própria mediunidade. Então, por exemplo, a gente já estudou psicofonia, vários médiuns de psicofonia, cada um vai descrever de uma maneira diferente como ele sente isso nele, né? A doutora Marlene nos coloca no início do livro, e é sempre bom a gente relembrar, que todas essas divisões feitas são divisões didáticas, para que a gente possa melhor compreender a mediunidade, tá? Então vocês vão ver que várias coisas nós vamos repetir, muitas vezes vai parecer confuso com algum outro fenômeno que a gente já estudou, mas porque realmente na prática, às vezes eles se misturam, né? Mas é importante a gente estudá-los separadamente para a gente compreender em profundidade esse dom, como a doutora Marlene chama, para podermos auxiliar melhor os nossos irmãos. Bom, então são os fenômenos produzidos pelos encarnados. Ele tem algumas possibilidades, tem algumas, digamos assim, categorias de fenômenos anímicos. Dessas categorias nós temos a telepatia, né, ou comumente conhecido como transmissão de pensamento, né? Temos também desdobramento, que nós vamos ter uma aula só contando alguns casos, mas a gente já falou bastante deles, né? Onde o médium, o espírito do médium sai do corpo físico e vai para outros lugares, e muitas vezes de maneira bem consciente. E a gente tem aparecimento de duplos, né? Onde eu estou vendo o médium aqui encarnado e ao mesmo tempo uma outra pessoa está vendo ele em outro lugar, né? Na verdade é o perispírito dele que estão vendo que ele desdobrou. Temos a dupla vista, ou clarividência, que a gente já estudou e que o Rodrigo bem colocou para a gente, que tem esse caráter, esse componente mediúnico, a questão da dupla vista ou clarividência. Interessante que no início do capítulo a doutora Marlene faz questão de colocar alguns questionamentos. No início da doutrina espírita, das pesquisas espíritas, e talvez até hoje, mas acho que hoje menos, muitas pessoas questionavam os fenômenos mediúnicos. Até hoje isso é questionado.
Até que ponto realmente é informação de uma outra mente, ou até que ponto isso faz parte do inconsciente daquela pessoa, ou do inconsciente coletivo, e entre outras tantas teorias, né? O Kardec ele vai trabalhando muito bem todas essas teorias no início do livro dos médiuns. Ele vai refutando cada uma dessas teorias. Ele coloca, pode ser que alguém fale que o médium está dizendo algo que faz parte do inconsciente coletivo. Aí o Kardec vai quebrando essas teorias, e assim por todas as outras hipóteses. E é interessante que é colocado muito claro no livro e por outros pesquisadores que o fato de existirem fenômenos anímicos, ou seja, fenômenos produzidos pelo próprio médium, não descaracteriza os fenômenos espiríticos. O que isso quer dizer? Que realmente existem esses fenômenos onde a comunicação, a percepção, seja realmente produzido pelo inconsciente do médium, pelo próprio médium. Mas isso não tira a hipótese de terem os fenômenos espiríticos, onde há outras inteligências, outras pessoas, outros espíritos comunicando. Eles não são excludentes. Os dois podem perfeitamente existirem, coexistirem. Tá certo? Então, muitas vezes as pessoas, até espírito eu já vi, inclusive espírita falar, meio que querendo negar os fenômenos anímicos, tratar com desprezo, tratar até com preconceito. Mas fulano não é médium, ele só tem conteúdo anímico, né? Até com um desprezo. Mas isso não significa esse desprezo. Os dois fazem parte, digamos assim, da mediunidade, dessa capacidade de exteriorização do próprio médium. Isso foi percebido por Kardec no início de seus estudos, e ele considerou as duas ordens de fenômeno. Então, ele não dá necessariamente o nome de animismo, mas no livro dos médiuns, no capítulo 8º do livro dos espíritos, o Kardec se desdobra a estudar esses dois fenômenos, mostrando claramente a diferença de um fenômeno espirítico, que o Kardec chama de mediúnico, e de um fenômeno anímico. Então, olha no livro dos médiuns, o Kardec pergunta para os espíritos a respeito desses fenômenos. Ele vai estudar, ele questiona, um grande pesquisador, ele questiona isso para os espíritos. Os espíritos respondem para ele o seguinte, que isso acontece, o animismo, frequentemente no estado de crise sonambúlica ou estática. Porém, ainda uma vez repito, há circunstâncias que não permitem dúvidas. Estuda longamente e medita. Então, Kardec pergunta sobre esses fenômenos anímicos, se existe essa possibilidade, e os espíritos falam que sim. E isso frequentemente acontece tanto no estado de sonambulismo quanto no estado de êxtase. Mas tem circunstâncias em que não há dúvida. Bom, e há circunstâncias em que não há dúvida de que realmente existe uma outra inteligência ali manifestando, comunicando, dando o seu recado e etc. E olha que bonito, né? Por isso que a gente não pode... a gente costuma falar que a doutrina espírita não é do Allan Kardec, é dos espíritos, mas a gente vê aí a importância desse mestre de Lyon, né? Não podia ser qualquer um para codificar a doutrina dos espíritos. Os espíritos não deram tudo para ele, eles falaram que estuda longamente e medita. Então, a forma como a doutrina espírita foi construída é resultado, sim, deste trabalho do nosso querido Allan Kardec. Muitas vezes coloca ele só como codificador, né? Como se fosse apenas um amplificador e foi trazendo as coisas. O caráter dele racional, crítico, é fundamental na doutrina espírita. E ele realmente estuda e medita e ele vai descobrindo os caminhos aí. Bom, no livro Nos Domínios da Mediunidade, tem um caso muito interessante de uma senhora que vai buscar auxílio na casa espírita.
como nós já vamos buscar e vamos buscar frequentemente ajuda na casa espírita. E essa senhora, ela estava muito perturbada, porque ela dizia estar sendo perseguida. Se não, estão me perseguindo, estou sendo vítima de uma perseguição espiritual, tem um espírito me perseguindo. Foi buscar ajuda na casa espírita, naturalmente, né? E ela é encaminhada para a sessão mediúnica e o André Luiz está lá na casa espírita observando tudo isso. Na sessão mediúnica, essa senhora começa a falar como se tivesse numa incorporação, como se tivesse um outro espírito falando. E começa a contar da perseguição, de um punhal e etc. Então, para os olhos dos encarnados, ela está dando uma comunicação, tem um espírito, um outro espírito ali falando. Mas o André Luiz percebe que não tem nenhum outro espírito, só está a senhora lá falando. E ele acha aquilo estranho e ele pergunta para o Aulus, afinal de contas, o que está acontecendo? Né? A mulher está enganando, a mulher enlouqueceu, o que está acontecendo com essa senhora? Né? E o Aulus esclarece o André Luiz que ela está numa posição perfeita de sonâmbula. E que aquilo que ela está contando, relatando, são conteúdos do passado dela. Ou seja, naquele momento da reunião mediúnica, ela estava dando a comunicação da personalidade dela do passado. Né? Então, por exemplo, eu no passado, hoje essa encarnação eu chamo Fabiana e sou professora. Na encarnação passada eu chamava Maria e era uma cantora. Aí eu venho para a reunião mediúnica, sento e começo a falar, meu nome é Maria, eu canto em óperas, e blá blá blá, blá blá blá, meu marido é assim. Começo a contar. Qualquer um vai falar, nossa, um espírito ali. Quando na verdade é um conteúdo do próprio médium vindo à tona. Deu para entender a situação dessa senhora? Então, na verdade, não tinha nenhum espírito a perseguindo. O que estava perturbando essa senhora eram os conteúdos do passado que vinham à tona. Sem ela ter consciência, óbvio, né? Então, vinham esses conteúdos do passado à tona e ela achava que era um espírito perseguindo. Mas, na verdade, era ela mesma. Né? E aí, ela estava enganando as pessoas ali? Ela estava fazendo aquilo de maldade? Estava perturbada psiquicamente? Né? Não. Então, muitos autores acabam classificando esse tipo, né, o animismo, como uma mistificação inconsciente ou subconsciente, como se o médium fosse um mistificador, né? Mas a doutora Marlene coloca muito claramente no livro, e Kardec também em nenhum momento fala de mistificação nesse sentido. Na verdade, a gente pode considerá-la médium, né? O André nos pergunta, mas então já que não tem espírito, a gente pode considerar essa senhora uma médium? Né? E o Aulus responde, como não? Um vaso defeituoso pode ser constituído, consertado e restituído ao serviço. Então, por que não médium? Né? Ela é médium. Tanto é que, se a gente for lembrar dos estudos que nós já fizemos sobre os fenômenos espiríticos, para ver a comunicação espirítica com uma outra entidade, o médium precisa exteriorizar a sua sensibilidade, se desligar dos seus laços fluídicos, dos centros de força, para que essa comunicação ocorra de uma maneira, para que ela ocorra, né? A gente viu que não é todo mundo que consegue fazer isso, por isso que nem todo mundo é médium ostensivo. Ora, para eu conseguir acessar uma memória profunda de um conteúdo do passado, de tal maneira que se confunde, que eu não tenho consciência disso, com certeza ela é uma médium, essa senhora. Né? Ela com certeza também consegue exteriorizar a sua sensibilidade, ter uma visão ampliada da vida espiritual e acessar essa memória. Não é todo mundo que consegue acessar essa memória. Né? Então, olha, eu achei bárbaro isso. Olha o que o Aulus fala contra ela. Indiscutivelmente, essa mulher existe
nela mesma. Então, aquela pessoa que tinha cometido aquele crime existe naquela senhora. Então ela está dando comunicação de alguém que existe, ela não está mistificando. Ela não está falando algo que não existe, ela está falando algo que existe. E é ela mesma que existia lá. Tá... É ela mesma, é como se eu, Maria cantora, do passado, a Maria cantora do passado existe em mim, E eu estou dando essa comunicação como se eu fosse a Maria cantora lá do passado. Não que eu fui cantora nem Maria, tá, gente? Só um exemplo prático. Tá claro? Isso? Essa frase do Aulus é fantástica, Porque essa outra personalidade existe nessa mesma pessoa, dela mesma. Isso é um fato muito mais comum do que a gente imagina. A Sra. Marlene cita alguns casos no livro e é bem interessante. Quanto a gente não vê pessoas perdendo pelas ruas, moradores de ruas, como se fossem grandes reis e rainhas. Aí em Sorocaba, na minha cidade, tinha uma pessoa, moradora de rua, ela sempre andava pelo centro da cidade, eu morava no centro da cidade, eu sempre a via. Ela era uma negra, assim, muito alta, e ela andava com pose de rainha, gente. Eu olhava aquilo e falava, gente, o que é isso? Ela andava com pose de rainha. Ela sentava na sarjeta, ereta, com a perna cruzada, cheias de sacolas e panos, mas ela sempre estava passando com creme nas mãos. Era de rua. Então, assim, será que ela está vivendo qual a personalidade atual ou a do passado? Com certeza está vivendo a personalidade do passado. E ela não pedia nada, gente. Ela andava como uma rainha pela cidade, não pedia nada para ninguém, e eu achava o máximo, porque ela sempre tinha um creme. Ela sempre estava passando creme nas mãos. Então isso é muito comum, mais comum do que a gente pensa. Às vezes, clínicas psiquiátricas, etc., a gente vê muitos casos de pessoas que vivem na existência atual com a personalidade do passado. Não todos, tá, gente? Isso é importante, não são todos os casos que são a personalidade do passado. A gente tem que sempre ponderar, mas é mais comum do que a gente pensa. Então, o que fazer, nessa situação de anemia? Essa situação ela deve ser tratada com a mesma atenção dada aos sofredores que se comunicam. Então, naquele caso, a senhora falando daquela personalidade, o doutrinador ou o esclarecedor, como eu prefiro, não vai chegar para a médica e falar assim, viu, não tem espírito aí não, acorda. Não vai fazer isso. Vai, mesmo às vezes percebendo que é um fenômeno anímico, essa personalidade precisa ser acolhida. Precisa ser tratada com todo carinho, com todo amor, que qualquer outro espírito sofredor que vai na sessão mediúnica. Por quê? Porque é ela. A gente tem que lembrar que somos todos espíritos. Então, se eu estou dando a comunicação de um outro espírito ou do meu próprio espírito, ele tem que ser acolhido, tem que ser amparado, tem que ser ouvido e tem que sim ser esclarecido. Às vezes é a oportunidade que os amigos espirituais encontram para auxiliar o que eles seja. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a atitude desrespeitosa, com críticas, com julgamentos em relação ao animismo. A gente vê, infelizmente, muitas casas espíritas criticando, tirando o médium da reunião mediúnica, não, você não, porque você só tem animismo. Então não vai participar mais da reunião mediúnica. Vai se equilibrar, tá uma paz. Não, se ele está lá e esse conteúdo está vindo à tona, ele precisa sim trabalhar. Como o Aulus disse, na anterior, um vaso defeituoso pode ser consertado e restituído ao serviço. Então, são médiuns que precisam ser educados em sua mediunidade, perceber os conteúdos que vêm à tona, perceber quando é um outro espírito ou não. E assim, eu não sei de vocês, mas eu acho que deve ser muito difícil. Próprio médium, Eu acho que, por exemplo, quem tem mediunidade aí semiconsciente, acho que a maioria, sempre fica na dúvida, fica um pensamento na cabeça, e é meu, não é meu, é meu, não é meu, é meu, não é meu.
Então fala, né, gente? Depende se é seu ou não. Você está ali na reunião mediúnica, então vamos aproveitar e sem nenhum medo, sem nenhum receio, exercer a confiança, a fé, a confiança no grupo que estamos ali, exercitando, aprendendo. E só com o tempo e com a prática a gente vai tendo realmente essa noção, né, se é ou não é. Mas não se preocupar com isso. O que importa ao médium? Estar ali disposto a servir. Apenas isso. Servir aos irmãos em sofrimento. Do mesmo jeito que eu vou, por exemplo, servir sopa para aqueles moradores de rua, com todo o coração, com desejo de servir, eu vou na reunião mediúnica com o coração aberto, com desejo de servir. Eu comecei a trabalhar na parte pública, aconteceu comigo, e eles falaram, pode parar que isso é seu. Nunca mais. Faz 50 anos, nunca mais. Tá vendo? Você gera um bloqueio no médium, né? Nunca mais consegui. Gera um bloqueio no médium. Ela contou a experiência dela, né? Que ela começou na reunião mediúnica, falaram pra ela, para tudo que isso é seu. Aí ela tem 50 anos, né? E nunca mais ela foi pra reunião mediúnica. Mas isso é um erro, Fabiana, mesmo porque também o médium, como ele é médium, ele fica confuso, e por isso que muitos vão procurar a terapia regressiva. Sim. Por quê? Porque na terapia regressiva que vai encontrar a dificuldade do médium que está tendo, principalmente esta, né? Nós estamos se referindo ao dualos. Principalmente essa, não só essa, mas várias outras pessoas procuram terapia regressiva em vez de procurar o centro. Justamente por esse motivo da qual o centro tem que estar sempre visado, que o médium tem que ser não curado, mas ver a necessidade do médium, buscar essa necessidade e falar, pô, é aqui que realmente você está sendo, que nem ela estava sendo perseguida, tá, mas não tinha nada. É claro que ela traria outras reencarnações, e é por esse motivo da qual que teria que conversar com ela, explicar qual era o motivo, e não dizer que, olha, é anime que você não tem, não é bem assim. Por isso a gente precisa ter muito cuidado e estudar muito bem, né? Às vezes, realmente, muitos vão buscar terapias, etc., sendo que às vezes não seria necessário, apenas estando na casa espírita, isso já traria um equilíbrio para o médium, né? Então, eu coloquei isso porque realmente isso é muito sério, muito grave, né? Como você colocou, a gente tem que lembrar de atender a necessidade do médium. A casa espírita, a gente tem que lembrar disso, a casa espírita é a casa onde os espíritos vêm buscar ajuda, sejam encarnados ou desencarnados. Então, se eu estou na reunião mediúnica e o médium está precisando de ajuda, ele é um espírito. A diferença é que ele é encarnado e o outro é desencarnado. Então, eu tenho que ter o mesmo amor por ele, né? Então, é óbvio que com o tempo, com muito amor, com muito carinho, eu posso conversar, esclarecer, auxiliar esse médium a ir se percebendo. Mas não chegar e falar, isso é anímico, não volta mais aqui, né? A gente tem que superar também as dificuldades, né? E superando os bloqueios também, mesmo que isso possa ter acontecido, nunca é tarde para tentar uma nova experiência. Então, olha lá, olha o perigo disso, dessa classificação, dessa taxação de animismo. Pode acontecer de serem fatos espiríticos autênticos e os dirigentes da reunião falam, não, isso é anímico. Então tem um outro caso também no mundo maior da médium Eulália. A médium Eulália era uma médium, uma trabalhadora firme da casa, fiel, disciplinada no bem, desejosa de servir e etc. E eles estavam numa reunião mediúnica, o André lá observando, e tinha um médico desencarnado, né, amigo lá do grupo espírita. Ele queria dar uma comunicação, dar um comunicado com esse grupo de amigos deles, né? E ele tenta com várias pessoas, mas ele não acha sintonia mental nessas pessoas, ele não acha. A única pessoa que ele consegue fazer essa sintonia é com a Eulália. Só que a Eulália é uma pessoa muito simples, de poucos estudos, nesta e em outras existências também.
Porque às vezes o médium pode ter pouco estudo nessa, mas ter em outras. Então, recurso que o espírito desencarnado tem como utilizar. A médium Eulália não. Ela não tinha o mesmo entusiasmo pela ciência, por exemplo, que aquele médico e outros médiuns ali, mas que não estavam com o pensamento sintonizado. Ela notava a sua boa vontade em desempenho da função mediúnica. Então, esse médico desencarnado só consegue se comunicar através da Eulália. E ele não consegue expressar toda a clareza do seu pensamento. Por quê? Porque o espírito desencarnado utiliza recursos do médium também. Né? Ele não vai falar do nada, ele vai precisar dos recursos do médium. Ele não consegue, mas ele consegue passar o essencial da sua mensagem. Quando termina a reunião mediúnica, os dirigentes falam assim: bom, Eulália, não foi o doutor fulano que falou, foi animista, foi anímico isso. E começam a criticar e falar dela, que nananana. No primeiro momento ela fica assim muito triste, o médico desencarnado também falando: nossa, mas eu quis dar meu recado, porque não prestaram atenção. Né? Aí Dom Aulos, com toda a bondade dos bons espíritos, põe a mão sobre a cabeça de Eulália para ela não prestar atenção nessa conversa, nessa crítica que estavam fazendo a ela, e levando o pensamento dela. Então ela fala assim: bom, que bom que eu estou auxiliando, e ela nem ouve as críticas feitas a ela. Mas era uma mensagem importante, era um amigo da casa que se comunica, e por esse preconceito do animismo, a comunicação foi rejeitada. Então por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com os nossos julgamentos. Porque, como a doutora Marlene sempre diz, na verdade nós não sabemos nada do lado de lá. A gente sabe muito pouco, a gente se esforça. Que é importante a nossa boa vontade. Então não nos cabe julgar, criticar e etc. Né? E aí a gente vai entrar no nosso assunto propriamente dito. Alguma dúvida ou comentário? Por exemplo, como você falou, na sessão diz que é anímico, e manda, não é daqui, no seu caso é anímico, então ele manda o quê? Ele acha que é mental, é psiquiátrico, porque a psiquiatria também tem suas limitações. Sim. Chega lá, não classificou nas doenças, esquizofrenia, bipolar, lá, e não é nada, isso aqui não é nada. É obsessão espiritual. Aí como é que fica? Exatamente, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado e analisar caso a caso. Porque assim, quando mesmo, só um comentário, quando a ciência diz é inconsciente, é subconsciente, é consciente coletivo, a gente diz em medicina que são palavras que se usa quando você não tem um diagnóstico científico. Causa, meio e fim, não tem. Então a gente sempre, numa prepotência científica, dá uma palavra. Quando você vê uma doença que só tem uma palavra, é isso. É a prepotência do médico. Sim. Da ciência, vamos dizer assim. Da ciência. Porque ele não explica. Ele não explica. Não tem como explicar. Entendeu? Então eu fiquei pensando quando a casa espírita diz anímico quer dizer o quê? É uma palavra também? Anímico quer dizer que não tem um outro espírito. Sim, não tem o espírito. Sim, é só, mas não é do espírito do médico? É do espírito do médico. Ou é psíquico, ou é mental, ou é. Não é. Mesmo se for psíquico mental, é do próprio médico. Mas aí para quem vai ouvir isso? Exatamente, tem que tomar muito cuidado. Porque a psiquiatria também vai fazer isso. Se o psiquiatra não for espírita, vai ser mais difícil ainda. Lógico. Mesmo ele vai raciocinar e vai excluir também. Mesmo vários psiquiatras espíritas, a gente precisa tomar muito cuidado. O espírita tem essa mania. Às vezes a pessoa chega lá na casa espírita e fala, é obsessão. E não é, e às vezes é esquizofrenia. Tem que ser tratado. Né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Tanto é que na AME existe um grupo de saúde mental, de estudo, que estuda realmente esses casos. Que é muito comum, eu já presenciei, só chegar na casa espírita, não, é obsessão, e toma passo, e na verdade a pessoa estava precisando de um medicamento, era esquizofrenia. Né? Óbvio que às vezes eles são muito casados, a gente não sabe direito, mas a gente realmente tem que tomar cuidado com os julgamentos, tanto do lado da ciência quanto do lado da casa espírita.
Tá? Tanto que, assim, só um comentário, quando é realmente um fenômeno psiquiátrico, uma doença psiquiátrica, a medicação é a meia prova. Você dá a medicação, você regride. Aproveitando que essa diferença entre esquizofrenia e obsessão é uma linha tênue, Sim. entendo eu que cabe a direção da casa chamar essa pessoa para conversar, coisas assim, até porque geralmente os diretores, tá? Os diretores das casas espíritas, eles já têm uma mediunidade mais ostensiva, principalmente de evidência, né? Eles conseguem saber o que está acontecendo. Mas, usando esse exemplo do Aldous aí, naquele caso, ela estava voltando ao passado, quer dizer, era um problema do espírito mesmo, não daquela casca que ela estava usando naquele momento com o nome X. Então, ainda é uma doutrinação que o esclarecedor precisa fazer. Fundamental, né? Porque é o espírito daquela pessoa, mas a gente não sabe. Naquele momento ela é X, mas ela estava falando com Y. Né? Então, é o espírito. A gente precisa ter essa coisa em mente, né? E deixar que a diretoria... E ficar muito atento, cuidado com as taxações, né? As classificações, As simplificações. né? As simplificações. Esse dilema psiquiatria, mediunidade, obsessão, a Ana Paula tem um seminário só sobre isso, tá? Mediunidade e transtornos psiquiátricos, o que é o que, né? E é um longo estudo aí. Bom, voltando então para os nossos fenômenos anímicos, telepatia. Alguém aqui já teve alguma experiência de telepatia? Nunca assim, nossa, você falou exatamente o que eu estava pensando? Né? A telepatia é um dos fenômenos anímicos, é um fenômeno anímico, tá? A telepatia é um fenômeno anímico. E é um dos fenômenos anímicos, acho que o que mais se tem notícia desde a antiguidade, né? E ele é conhecido como transmissão de pensamento. E às vezes confundido com sugestão mental. Então, transmissão de pensamento é a mesma coisa que sugestão mental? Qual é a diferença? A gente falou não, tem que saber pensar agora. A sua sugestão está numa indicação de você pensar. Se você estiver em um lugar rodeado de coisas, você vai pensar exatamente nas coisas que estão ao seu redor. E as pessoas que estarão também pensarão. Sim. Agora, uma transmissão de pensamento não necessariamente. Não necessariamente. Bom, então assim, olha, essa é uma frase do Hernani. Ambas significam a possibilidade de influência direta de uma mente sobre a outra. Telepatia e sugestão mental é a possibilidade de uma influência direta de uma mente sobre a outra mente, sem a intervenção de meios normais e físicos de comunicação. Então, sem o celular, sem o telefone, sem a voz, sem a utilização desses meios normais e físicos de comunicação, essas duas mentes têm essa possibilidade. Deixa eu te perguntar uma coisa. Telepatia ou transmissão de pensamento que você falou, tem alguma coisa a ver com transmissão mediúnica? Sim, a gente vai desenvolver mais a ideia, tá bom? E daí você não te responder essa parte de novo. Então vamos lá. Então as duas falam de influência de uma mente sobre a outra sem nada físico. Sem voz, sem sinais, sem microfone, sem nada. Tá? Tá bem fácil, né? Olha o que Hernani Guimarães colocou. Uma mente projeta um pensamento direcionado, de maneira a provocar uma influência em uma ou várias mentes capazes de receber passivamente o pensamento enviado. Então, um pouco a situação que você colocou. Uma mente, ele, por exemplo, eu projeto um pensamento direcionado, sem falar nada, só penso, de maneira que eu influencie uma ou mais pessoas. Certo? Várias mentes receber passivamente. Então, pensei, desenhei meu pensamento aí. Tá bom? Outra opção é que uma mente capta da outra mente um dado pensamento, sem que haja intenção ou esforço para sua transmissão.
A segunda situação é aquela assim de, nossa, você falou exatamente o que eu estou pensando. Uma mente pega o pensamento da outra mente sem querer. Sem que eu tenha realmente querendo influenciar ou sem que eu tenha realmente querendo ler o pensamento do outro. A gente pega sem querer. Isso é muito comum acontecer com pessoas que estão em grande sintonia, né? Então, pessoas que vivem uma sintonia mental muito grande, isso é comum acontecer. Entre amigos, entre casais, entre mãe e filho, pai e filho, entre irmãos, pessoas que têm uma afinidade muito grande, é muito comum acontecer, né? Olha lá. Vamos ver qual é a diferença, então. No caso da telepatia, ambas as operações devem ocorrer, mas sempre há um emissor e um receptor. Então, na telepatia, eu vou voltar. Na telepatia tem que acontecer as duas situações. Ambas podem acontecer. Mas necessariamente tem que ter alguém que pensa e alguém que recebe, óbvio, né? Na sugestão mental, tem que se pensar na possibilidade de uma mente mais poderosa e impor o seu pensamento ativamente, usando a vontade, com consciência, a uma outra que se submete à sua influência. Então, a telepatia, de certa forma, pode acontecer sem querer. E a sugestão mental precisa, sim, de uma mente mais poderosa, alguém com uma capacidade mental maior, intencionalmente desejar sugestionar o pensamento da outra. Aí fica parecendo conversa de ficção científica, né? Vamos lá, aquelas coisas de filme, de desenho, né? Por exemplo. Então, vamos lembrar do que a gente já estudou sobre as ondas mentais. O pensamento não é algo abstrato, não é algo, pensamento, algo abstrato. O pensamento, ele gera uma onda, tem ondas mentais, né? Ele tem formas. Kardec nos coloca muito bem no capítulo 14 da Gênesis. O pensamento e a vontade são para o espírito, o que as mãos são para o encarnado. Então, o pensamento é algo muito concreto. Para a gente pode parecer algo abstrato, mas para os desencarnados é algo muito concreto. Tá? Tanto é que para aí o nosso lar, né? Muitas pessoas falam, tomara que vai para o desencarne e vai para o nosso lar, né? Já tem uma casinha lá, popular que seja, mas que tenha lá, né? Não adianta ficar querendo isso. Quando eu desencarnar, eu vou para onde está meu pensamento. Ou no dia a dia. Então, você quer saber para onde você vai se desencarnar? É só avaliar seus pensamentos diários. O que você mais pensa? Para onde você vai? Você se imã, né? Atrai isso. Porque o pensamento é algo concreto, material. Então, quando a gente pensa assim, em termos de ondas, fica mais fácil de entender a sugestão mental e a telepatia. Igual, por exemplo, o rádio. Uma pessoa falando lá numa cabine, num lugar, e por ondas aquela informação chega, tem um receptor que traduz aquilo para eu ouvir. Né? O princípio acaba, de certa forma, sendo o mesmo. Só que não tem receptor físico. Né? O aparelhinho. O receptor é o próprio cérebro, tanto de quem está mandando quanto de quem está recebendo. Quem tinha que perguntar? Você disse que a gente vai conforme o pensamento. O que a gente aprende é que a gente vai por merecimento. Não é conforme eu posso pensar que eu quero ir para o nosso lar a minha vida inteira. Não, então, mas se eu não merecer ir para lá... Não, o que eu falei com o pensamento não é isso, de ficar pensando que quero ir para o nosso lar. Por exemplo, aí eu penso que eu quero muito ir para o nosso lar, mas no meu dia a dia eu penso mal dos outros, eu penso mal do meu vizinho, eu penso só em coisas materiais, aí eu vou para onde está o meu pensamento verdadeiro. Você mudou a conversa. É isso que eu quis dizer. Você vai buscar o merecimento. Exatamente, mas aonde eu estou... Onde está a minha sintonia mental? Não adianta eu ficar querendo ir para o nosso lar, gente. Né? Vai depender do conteúdo do meu diário, de pensamentos, de sentimentos, de ações. Né? Aí que entra o merecimento, mas a gente tem que ficar claro nisso. Tem que ficar pensando nisso. Tem gente que fica realmente pensando, quero ir.
que não adianta, você avalia o conteúdo dos seus pensamentos, seus sentimentos, das suas ações que você pode transformar, né? Bom, aí a doutora Marlene escreve algumas experiências de sugestão mental bem interessantes, eu coloquei aí só para a gente citar. Ela coloca o caso do Pierre Janet e do Dr. Gilbert, que é um relato dado na Sociedade de Psicologia de Paris. Tá? Então, eles adormeceram uma senhora a mais de 2 quilômetros de distância e foram dado ordens, né, com essa distância, e essa senhora ia cumprindo fielmente. Então, é um caso de sugestão mental. Peguei lá a fulaninha, que está a 2 quilômetros daqui, uma pessoa foi lá, adormeceu ela, pronto, pode mandar a sugestão mental. Levanta, ande, fale isso, faça aquilo, e ela fazia, a 2 quilômetros de distância. Isso foi relatado na Sociedade de Psicologia de Paris. A mesma experiência foi reaplicada em Havre e também na Rússia, em 1932, no Instituto do Cérebro, na Universidade de Leningrado, fizeram experiências parecidas. Pegaram 2 sensitivas e uma transmitia pensamento para o outro, foi uma experiência científica. Então, inicialmente em cabines blindadas, onde elas não tinham contato nem visual, e uma captava o pensamento da outra. E eles foram distanciando, então, 25 metros, até chegar a 1,7 km, e a experiência deu certo. Então, casos de sugestão mental e de transição de pensamento. Isso significa que uma pessoa pode fazer uma coisa que ela não queira por sugestão mental de outra? Não. Se você aceitou a sugestão mental, é porque tem algo em você que acabou aceitando. Não é 100% passivo. Tá? Sempre tem um pouquinho, mas pode... A gente vê, por exemplo, no caso das obsessões. Como chama? Esqueci. Aquela obsessão por sugestão mental, mas onde as pessoas realmente fazem coisas e por subjugação. No caso de obsessões por subjugação pode acontecer isso, né? As possessões, etc. Mas só acontece porque existe um receptor. Se você não tiver naquela sintonia, não acontece. Tá? Sonambulismo. Estamos acabando. Bom, sonambulismo versus mediunidade. Aqui mediunidade no sentido de fenômenos espiríticos, tá? Porque o Kardec não coloca espirítico ou anímico. Ele põe mediunidade como fenômeno espirítico. Olha o que tem no livro dos médiuns. O sonâmbulo age sob a influência do seu próprio espírito. Portanto, é um fenômeno anímico. É a sua alma que nos momentos de emancipação vê, ouve e percebe, fora dos limites dos sentidos. O que ele externa, tira-o de si mesmo. Suas ideias são, em geral, mais justas do que no estado normal. Seus conhecimentos mais dilatados, que tem livre a alma. Então, vamos pensar numa situação de sonambulismo, né? A pessoa sonâmbula não necessariamente sai andando, tá? Com o corpo, certo? Essa pessoa às vezes está ali sentada relatando coisas, né? Mas não necessariamente ela sai andando. Então a gente pensa que sonâmbulo é só aquele que sai andando, né? E ele vai contar o que ele está vendo, o que ele está fazendo, o que ele percebeu. E tudo que ele falar é dele mesmo. E às vezes ele fala coisas e fala, não, mas ele não tem como saber isso, porque nessa existência ele não teve essa vivência, essa percepção, mas às vezes é dele mesmo, porque fora do corpo físico, a gente tem as nossas percepções mais dilatadas. Então, a gente tem realmente uma ideia mais justa, coisas nesse sentido. Porque nós não estamos presos no corpo físico, estamos com a visão do espírito. Deu para entender? Então, às vezes parece que é um outro espírito, mas não é. É o próprio médium que está falando coisas, como ele está com uma outra visão, ele consegue descrever melhor. Aí, continuação, tá, gente? A gente vai escrevendo o que o Kardec nos traz. O médium, aquele é o sonâmbulo puro, né? O médium, ao contrário, é um instrumento de uma inteligência estranha. É passivo e o que diz não vem de si.
Em resumo, o sonâmbulo exprime o seu próprio pensamento, enquanto o médium exprime de outro. Tá? Então, ele está diferenciando aqui o Kardec, fenômenos anímicos e fenômenos espiríticos. Eu falo médium e estou falando dos espiríticos. Tá? Acho que aqui está claro. Agora, olha que interessante. Mas, o espírito que se comunica com um médium comum, por exemplo, de psicofonia, etc., também pode fazer com um sonâmbulo. Dá-se o mesmo que muitas vezes o estado de emancipação da alma facilita essa comunicação. Então o médium pode ir lá, se desprender, e a gente já cai no caso do desdobramento, e um outro espírito conversa com ele. E ele conta as coisas que esse outro espírito está falando para ele. Aí eu falei que começa a misturar, né? Então, Kardec fala o seguinte, que pode haver só o sonambulismo, pode haver só a mediunidade, mas pode haver a relação dos dois. E aí a doutora Melanie coloca um exemplo que está no livro dos médiuns, que é de um jovem receitista. Ele receita para as pessoas, diagnostica as suas doenças no estado sonambúlico. Só que com a presença de um médico desencarnado. Esse jovem, em estado sonambúlico, sai do seu corpo, encontra com esse espírito, com esse médico passa para ele as receitas, faz o diagnóstico e ele transmite essa informação. Então são as duas coisas ao mesmo tempo. Lembra que eu falei assim, olha, as divisões são didáticas para a gente estudar melhor, mas na prática as coisas acabam acontecendo meio misturadas. Né? Para compreender o fenômeno sonambúlico, a gente tem que lembrar das propriedades do perispírito. Né? O espírito, ele não está preso no corpo físico como um passarinho na gaiola. Porque a gente pensa que o espírito fica lá preso, nem um passarinho na gaiola, a hora que dorme sai, voa, né? O espírito, ele é envolto pelo perispírito e ele expande. Então, meu perispírito não está aqui dentro de mim, igual aquelas bonequinhas russas que vai encaixando uma na outra. Não é, ele expande, ele pode estar maior do que eu, pode estar expansivo e etc. Né? E no estado sonambúlico, mesmo que eu não esteja com os olhos fechados, os olhos físicos fechados, mas a gente já viu quando estudamos a vidência, que quem vê não é o olho, é o perispírito. Né? Então, mesmo que eu esteja com o olho fechado, eu posso estar vendo. Né? Então, o perispírito, ele é expansível, ele é flexível, ele tem várias propriedades aí que contribuem para a compreensão deste fenômeno. E o sonâmbulo, olha de novo, igual ao médium, que eu já estudou. Ele tem a facilidade para dissociar as suas forças anímicas, né, de soltar aqueles laços que nos prendem ao corpo físico com mais facilidade. Ou exteriorizar a sua sensibilidade. Lembra que já estudou a exteriorização da sensibilidade? O que era isso? Logo no comecinho. Exteriorização da sensibilidade. É eu perceber coisas que não necessariamente meu corpo físico está percebendo. Estou tendo uma sensibilidade mais expandida, né? Então, por exemplo, eu posso desdobrar e ir para um lugar frio e ficar sentindo frio. E a sala mediúnica está um calor danado. E o médico começa a bater o queixo de frio. Pode? Pode. Porque ele está exteriorizando a sua sensibilidade. Né? Então, ele tem as sensações mais amplas no estado do desprendimento da matéria. E pode ter duas modalidades. Pode ser o sonambulismo natural ou provocado. Natural, geralmente, é aquele de quando a pessoa dorme. Dorme, fala de coisas que está vendo. Alguns saem andando mesmo, pegam objetos. Por quê? Porque ele está com a sua sensibilidade expandida, mas ele usa ainda o corpo físico de alguma maneira. Né? Ou pode ser provocado, como foram feitas muitas experiências, ou mesmo nas reuniões mediúnicas, o médium vai lá, senta e entra no estado de sonambulismo. E volta e dá a comunicação, né, do que ele viu, do que ele participou, do que ele ajudou a fazer, e etc. Mas aí é um estado provocado. Ele senta
e intencionalmente entra nesse estado sonambúlico. E é o caso, como eu já falei, da dupla vista, ou da vista da alma, ou da vidência, que a gente estudou no capítulo dos fenômenos espiríticos. A doutora Marlene coloca no livro. Isso vamos estudar no capítulo dos fenômenos espiríticos. Por quê? Porque eles estão associados, né? Então, eu participava de um grupo mediúnico que tinha uma pessoa, ela tinha uma capacidade de desdobramento. Então, tinha reunião, os médios de psicofonia se comunicavam, etc. E quem olhasse para ela estava dormindo. Caía a cabeça assim, ó, apagava. Aí terminava a reunião, ela voltava e ela ia descrevendo o que ela viu, o que ela fez, o que ela ajudou. Ia ajudar, ela descrevia as casas onde ela ia junto com a equipe espiritual. E era interessante que às vezes ela relatava, fui em tal lugar buscar uma pessoa assim, assim, assado. E depois tinha tido uma comunicação de um espírito falando do lugar que ele estava, que era o mesmo que ela descrevia. Só que ela nunca nem ouvia as comunicações. A gente falava, olha, teve uma comunicação assim, ela falava, teve? Porque ela estava sonâmbula, né? Desdobrada ali, né? E descrevia as coisas que ela viu, tá? Depende, com toda a mediunidade, da constituição orgânica, do meu planejamento reencarnatório, se eu vim preparado, se eu vim com essa tarefa, com esse aprendizado da mediunidade, como todas as outras categorias de mediunidade, mas ela pode surgir em circunstâncias especiais, como em decorrência de uma doença. Quantas pessoas, às vezes, doentes, no hospital, principalmente as pessoas, às vezes, no fim da vida, descrevem que vêm as pessoas e etc., que vêm os familiares, ou mesmo, às vezes, na hora da anestesia e etc., ele volta e descreve. Não, eu estou vendo, falando, não, estou ficando louca, né? Não. Às vezes, por decorrência de doenças físicas, há essa expansão da sensibilidade. Ou uma grande comoção, uma grande emoção, a gente expande de uma maneira diferente e consegue perceber coisas que normalmente a gente não percebe. Tá? Só para a gente concluir, o Kardec afirma que o sonambulismo natural e artificial, com êxtase e a dupla vista, ou todos os fenômenos anímicos que a gente estudou hoje, são efeitos vários, ou de modalidades diversas, mas de uma mesma causa. Então, sempre há essa exteriorização da sensibilidade, digamos que essa expansão do perispírito. Não importa se é sonambulismo, se é desdobramento, se é psicofonia, se é psicografia, o que for, né? São feitos várias modalidades diversas, mas a causa é a mesma. Tá? O fenômeno originalmente sempre se dá em relação à expansão do perispírito e à conexão dos pensamentos, das correntes mentais. Alguém tem alguma dúvida? Eu acho que eu não peguei direito o nome artificial. Por quê? Provocado. O artificial é o provocado. Isso, intervenção magnética. Natural do sono, etc. O artificial é o mesmo do provocado. Bom, só uma palavra diferente. Alguém tem alguma dúvida? Bom, então, estamos na hora de trabalhar. Gostaria de lembrá-los que os trabalhos espirituais continuam. Então, por favor, vamos preservar as vibrações, os barulhos e tentar se organizar da maneira mais silenciosa possível.